Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no estudo. Nós vamos suprir hoje o presbítero Josias, que adoeceu esses dias. Oraremos por ele no final. E eu gostaria de ler com você de início o Salmo de número 8. Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus feitos, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, este é o homem que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos, e puseste nos pés tudo o que lhe puseste. Ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, e as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esse é o nosso desejo nesta noite, glorificar a esse Deus e bendizer a esse Deus e falar que quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos fazer uma oração de louvor e adoração a Deus. Ó Pai Santo, nós queremos bendizer a Ti e dizer, ó Pai, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, Pai. Que toda a terra Te glorifique, que os povos e as nações Te adorem, Senhor Deus. Busquem a Ti, ó Pai. Clamamos, ó Pai, para que o Senhor receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Senhor Deus, nessa noite. Que o Senhor seja adorado em toda a terra. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar o texto de Zacarias, capítulo 4. Zacarias, capítulo 4. Nós vamos ler até o verso 10, tá? Zacarias, capítulo 4, de 1 ao 10. Diz assim: Tornou o anjo a falar comigo e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: O que vês? Respondi: Olho e eis um candelabro todo de ouro, um vaso de azeite em cima das suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Um para cada lâmpada estão em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntou o anjo que falava comigo: Meu senhor, o que é isto? Respondeu o anjo que falava comigo: Não sabes tu que és isto? Respondi: Não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Esse é o nosso texto. Isto é o que nós vamos falar durante
durante esse estudo, ok? Eu gostaria de pensar com vocês, primeiramente, que o tema desse livro, do começo ao fim de Zacarias, é encorajamento. Se eu pudesse colocar uma palavra só para definir esse livro, seria encorajamento. E Zacarias, o nome Zacarias significa Deus se lembra. Então, isso que eu queria que você gravasse neste momento. O tema do livro, se eu pudesse definir esse livro numa só palavra, é encorajamento. E o nome de Zacarias significa Deus se lembra. Mas o que está acontecendo aqui? Isso é importante a gente entender para entender esse contexto do livro. Ciro havia libertado os exilados Ciro havia liberado os exilados. Lembra que o povo foi para a Babilônia, ficou 70 anos na Babilônia. Então Ciro liberou esses exilados para voltarem a Jerusalém e os incentivou a isso. Eles regressavam e encontraram muitas e muitas dificuldades e ficaram desesperados. Nós vemos isso, por exemplo, em alguns textos, como em Esdras. Deixa eu achar aqui. Esdras capítulo 3, verso 4, vai nos dizer isso. Celebraram a festa do tabernáculo, como está escrito, e ofereceram holocausto diário, segundo o número ordenado de cada um. Aí ele continua até o capítulo 4, verso 5, que vai também dizer todo um texto, falando assim: alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até que o reinado Dário, rei da Pérsia. Então, durante Esdras capítulo 3, verso 4, até capítulo 4, verso 5, tem uma história que pessoas estavam ali querendo frustrar os planos para que o povo não conseguisse construir de novo Jerusalém. Lembra que Jerusalém está totalmente destruída. Eles foram invadidos pela Babilônia 70 anos antes, e eles estão voltando, então, encontrando tudo destruído ali. Eles pensavam que teriam um caminho tranquilo, como foi dito lá em Isaías, mas irromperam e tentaram ir com poder e glória, mas tiveram uma oposição muito forte, tanto interno quanto externo. Em vez de conseguirem oração, buscando os propósitos de Deus, eles caíram então numa depressão espiritual, numa dormência, e interromperam a construção do segundo templo. Por isso, o nosso texto aqui, a primeira palavra, né, que ele usou aqui chamando tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do sono. Essa palavra, ele despertou, o anjo despertou. E não é um despertar que ele estava dormindo somente, não é somente isso, olha, acorda, vamos, levanta, mas a ideia de um despertar para uma batalha, né? Como se fosse um estímulo para a pessoa ir para uma guerra, motivando então para uma tarefa a ser realizada. Essa mesma palavra, por exemplo, despertar, aparece em alguns outros textos bíblicos, como, por exemplo, lá no livro de Juízes, capítulo 5, verso 12. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos que prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desperta, Débora, né? Tem até um momento de oração chamado Desperta, Débora, né? Um grupo de mulheres, um projeto muito interessante. Mas em 1 Crônicas, capítulo 11, verso 20, vai usar isso também. Também Abissai, irmão de Joabe, era cabeça dos 30, ao qual, bramindo a lança contra os 300, os feriu. E tinham
nome entre os primeiros. Então, assim, a ideia desse texto aqui é usada também durante todo o capítulo 11, né, de Crônicas, para mostrar esse despertar para uma guerra. Eles precisavam ser despertados. Por isso que o anjo fala que desperta, Zacarias, desperta para algo que irá por vir. Outra ideia muito interessante que a gente precisa ser desse texto é como Deus é apresentado. Desde o princípio, Deus é apresentado como aquele que anseia ter um relacionamento de aliança com o seu povo. Lá no capítulo 1, verso 3, vai dizer isso. Portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor, eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. É um desejo que ele tinha. E a paixão que ele tem é perseguida implacavelmente, como lá diz o verso 8, capítulo 8, verso 8. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Deus persegue isso, Deus deseja incansavelmente, implacavelmente esse relacionamento com os seus. E para isso acontecer, o próprio Deus purifica o seu povo, como diz lá em Zacarias 13, verso 9. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como purifica a prata, e provareis como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, Senhor é meu Deus. O Senhor é meu Deus. Então Deus, ele não somente anseia um relacionamento, ele persegue esse relacionamento e ele purifica o povo para que tenha esse relacionamento. O amor de Deus é expressado, então, diante da eleição do seu povo. No capítulo 1, verso 17, vai dizer isso. Clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor Deus consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Nós temos também a ideia de eleição lá no capítulo 2, verso 12. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na Terra Santa e de novo escolherá Jerusalém. Capítulo 3, verso 2. Ora, Josué trajando as vestes sujas verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém. Então, o Senhor escolheu. A ideia de eleição, de Deus escolhendo o povo aqui é muito forte. Deus se revela, então, um Deus criador, o ator principal do mundo e busca ansiosamente o governo sobre todas as coisas, sobre todas as nações. Ele tem esse desejo e Israel é seu povo que ele escolheu para exercer, para expandir o seu reino sobre todas as nações. Para isso, então, é necessária a construção do templo. Ele representa a presença de Deus no meio do povo. Lembra que Jerusalém está completamente destruída? Então, isso inclui o templo. Além disso, além dessa representação que Deus está no meio do povo, o templo também tinha a ideia de algo da sua vida administrativa, política, econômica, judicial, social, religiosa de toda uma nação. Tudo era voltado para o templo. Então a reconstrução do templo era urgente. E isso é interessante, pois em 586 a.C., o rei Zedequias é desleal e diz que o povo não seria invadido. Só que Jerusalém é invadida, é sitiada, e para salvar a sua própria pele, ele tenta fugir, ele sai ali da região. E Nabucodonosor, que é cruel no reino da Judá, muitos judeus são mortos, outros são exilados e outros tantos fogem. Veja como é que a liderança de Zedequias e dos reis que tinham em Israel, que você
lê com cuidado o livro de Reis, de Crônicas, você vai ver sempre dizendo que um rei era pior do que o outro. São poucos ali que se salvam. Mas a liderança é muito importante, porque a liderança fez com que o povo desviasse da presença de Deus e do culto a Deus. Existe uma responsabilidade do povo, mas no texto de Zacarias a liderança é essencial para manter o povo nos caminhos do Senhor. Ou não, né? Por isso o templo é importante, pois é o lugar onde a liderança do povo estava presente e o líder principal é o próprio Deus, né? Tudo era relacionado onde Deus, direcionava e o povo através dos seus líderes. Então o que acontecia? Deus direcionava o povo dele através dos líderes levantados pelo próprio Deus. E biblicamente falando, nós somos líderes também, né? Não somente pastores, não somente presbíteros, diáconos, mas nós somos uma nação santa, sacerdotes universais, e nós somos líderes ou na igreja, ou no trabalho, ou em casa, ou numa roda de amigos. Exercemos essa liderança, né? E precisamos ter essa intimidade com Deus para ser direcionado por Ele, para que possamos direcionar outras pessoas. E uma coisa que aconteceu com a vida de Zedequias e de outros reis é que eles tentavam desassociar a vida no templo com o seu governo. Quando se tira o foco de Deus, a nossa vida fica sem direção. Nós não conseguimos alinhar nada, nós não conseguimos direcionar nada. Nós começamos então a manipular situações para fazer o que nos é de interesse. Nós queremos apenas salvar a nossa pele no final das contas, né? Como aconteceu com Zedequias, que fugiu para salvar a sua pele. Por isso que o livro de Zacarias aqui é importante, um livro de encorajamento para que ele continue trabalhando, para que ele continue pensando, o povo continue pensando em reconstrução desse templo. Zacarias fornece o principal tema teológico relevante para uma comunidade emergindo de um período de devastação da sua terra natal. Encorajar uma comunidade pós-exílica permanecer fiel a Deus. Olha só, Zacarias está escrevendo aqui para encorajar uma comunidade pós-exílica a permanecer fiel a Deus. Precisamos permanecer fiel a Deus. E aqui o óleo, como é dito, que é o azeite, né, que é dito no versos 2, verso 3, né, ele traz uma ideia de santificação. E o óleo, né, o azeite, era usado em 2 momentos no Antigo Testamento. O primeiro é para usar para ungir itens ou pessoas ligadas ao templo, como diz lá em Êxodo. Quer ver? Êxodo, capítulo 30, versos 22 em diante, 22 a 30. Disse mais o Senhor: Tu, pois, toma das excelentes especiarias de mirra fluente 500 silos de cinamomo odoroso e metade de saber 250 ciclos e cálamo aromático e 250 ciclos. Ele vai dizendo: com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, e vem dizendo o que eles deveriam ungir também. E o verso 30 diz: também ungirás Arão, os seus filhos, e consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Então, nós temos aqui então que o óleo, o primeiro papel do óleo era ungir tanto itens quanto pessoas que estavam ligadas ao templo. Após essa função, o item ou a pessoa tinha um status de santo separado e era usado próximo ou na presença de Deus.
Olha só que interessante. E o segundo momento que o óleo é usado como combustível para as luzes do candelabro. Os israelitas levavam oferta para que a luz do candelabro brilhasse para sempre. A luz do candelabro brilhasse para sempre. Então, o texto aqui é um encorajamento e uma separação. Fala assim, esse templo vai ser construído, esse templo vai ser feito, né? E quando você lê o livro de Zacarias, você vai ver que no capítulo 1, verso 9, capítulo 1, verso 19, capítulo 2, verso 2, capítulo 5, verso 2 e 3, capítulo 5, verso 6, capítulo 6, verso de 4 a 5, sempre há uma pergunta, o que é isso? E há uma resposta. Mas no nosso texto nós não encontramos o verso 4 vai dizer assim: então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Né? Ele está falando sobre o azeite, né? O vaso do azeite. Respondeu-lhe o anjo que falava comigo, tu não sabes o que é isso? Eu respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele, esta é a palavra do Senhor Zorobabel, não por força nem por poder. O que acontece? Aqui ele não responde o significado quando o anjo aparece a Zacarias e fala, o que é isso? O que o Zacarias pergunta para o anjo, o que é isso? Ele não responde. Por quê? O foco aqui, a ênfase que o anjo está querendo dar para o povo, para Zacarias, para passar para o povo, é o encorajamento. Isso é interessante, meus irmãos, porque o livro de Zacarias ele tem várias visões e nós gostamos de tentar descobrir essas visões, né? Ver o que é feito, ver como é que é, né? O Apocalipse, nós fazemos isso, né? Nossa, o que significa esse dragão que emerge da terra, que vai do mar, que não sei o que é, e a gente começa a pesquisar sobre isso. Mas em alguns momentos, irmãos, o que é mais importante não é saber esses pequenos detalhes, mas sim o que o texto quer nos dizer, o que o autor, o que Deus está querendo falar. Deus ele está querendo mostrar e encorajar o povo, dizendo que é muito importante nessa construção do templo. O primeiro rei, que foi um dos responsáveis pela destruição do templo, este agora está pegando. É interessante que, assim, enquanto o outro rei foi responsável pela destruição do templo, agora Zorobabel ele vai pegar no prumo. Aquele que é líder, ele vai pegar no prumo, ele vai ser um pedreiro. Porque o principal é a construção. O principal é você entender que não é só porque você está num cargo de liderança que você vai só mandar e não vai meter a mão na obra. Pelo contrário, o que o Senhor está nos ensinando aqui, primeiramente, é que Zorobabel, que deveria cuidar de todas as coisas, que tinha um cargo muito importante, agora ele vai pegar no prumo. Olha só, lá no verso, deixa eu procurar aqui, uma ações da graça, dizendo, as mãos lançando o fundamento da casa, elas mesmas acabarão. Se breve que o Senhor dos Exércitos é quem enviou a vós outros, pois despreza o tesouro. Verso 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Ou seja, aquele que tem uma importância muito grande pegará no prumo como pedreiro. E as pessoas que estão desanimadas, cansadas, olharão e falarão assim, poxa, se ele está pegando, eu também vou. Eu também vou fazer. E é importante entender que isso seria feito não por força, mas como diz mesmo o texto lá, que isso aconteceria pelo poder do Espírito de Deus. É pela graça. Pela graça.
Versos 7, 6 e 7. Prosseguiu ele e me disse: Esta palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 7. Haja graça e graça para ela. Pela graça. Com pessoas importantes pegando no prumo, porque o mais importante era a reconstrução do templo do Senhor. Reconstrução de algo que estava destruído. Reconstrução do que era realmente importante. Isso é interessante, meus irmãos, porque nós temos um exemplo de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus fez pela graça, não por força, mas pela graça, pela misericórdia, pelo Espírito, ele reconstruiu o nosso relacionamento com Deus. Foi a graça, foi pela graça, pela misericórdia. E ele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele que é o próprio Deus encarnado, ele não pegou no prumo, mas ele foi morto na cruz e chamado de maldito. Porque maldito é aquele que morreria na cruz. Então, meus irmãos, o que eu queria dizer para vocês? Nós estamos já no segundo mês do ano, né? Entramos hoje no segundo mês do ano. E nós passamos por um período de reavaliação no início do ano e planejamentos para o ano de 2023. E eu queria incentivá-los a ver o que é realmente necessário e, se for necessário realmente pegar no prumo, pegue no prumo. E não despreze os começos pequenos, os humildes começos. Nós falamos no mês de janeiro sobre oração, jejum, tempo de solitude. Não queira começar e ter um relacionamento com Deus como você nunca teve, de 48 horas de jejum, de uma semana de jejum, orando 3 horas por dia. Não queira isso. Não queira agir assim. Não despreze os pequenos começos. Não somente na sua vida espiritual, mas principalmente na sua vida espiritual, mas não somente. Tempo de relacionamento de novo com pais, com parentes, com amigos que foram distanciados por um certo período. Não despreze. Pegue no prumo. Converse. Não despreze um bom dia. Não despreze pequenos começos. E relacionamento com Deus. Não despreze. Às vezes você pode pensar, poxa, mas é uma simples oração. Mas é apenas um versículo que eu li. Não despreze pequenos começos, pequenos relacionamentos. Lembra que tudo isso é pela graça, não é por força, não é pelo poder. É pela graça, pelo Espírito. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Que você possa entender cada dia que existem pequenos começos. Que você possa entender cada dia que não importa a posição que você tenha, às vezes é necessário você pegar no prumo, como Cristo fez. Ele foi pendurado no madeiro para que o nosso relacionamento com Deus viesse a crescer. E às vezes a gente precisa disso. Deus abençoe sua vida. Que você possa entender a grande tarefa que nós temos cada dia de se relacionar com Deus, de relacionar com o próximo, de tratar feridas, de planejamento, de sonhos, desejos que possam estar completamente alinhados com Deus, para que possamos ver que não é por força, mas é pela graça, e entender que pequenos começos são importantes.
Não despreze esses começos. Que Deus abençoe. Vamos orar por aqueles que estão doentes, principalmente lembrando do presbítero Josias, lembrar também daqueles que estão desempregados. Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor nos lembra que não é por força, não é por outro motivo, senão pela graça, que nós conseguimos, ó Pai, ter um relacionamento íntimo contigo, que nós conseguimos construir, ó Pai, bases sólidas em nossas vidas, ó Pai. Seja um relacionamento com perdidos, seja em educação de filhos, seja em grandes sonhos e grandes projetos, que possamos entender que em muitos e muitos casos que nós teremos que pegar no prumo, ó Pai. Em muitos e muitos casos teremos que abaixar, se ajoelhar e ver que nós não somos nada. Isso é interessante porque o exemplo seguido por Cristo, ó Pai, porque Ele se humilhou, como diz lá em Filipenses. Possamos entender isso, ó Pai, e não desprezar pequenos começos. Não desprezar um bom dia, R$1 que você guardou, não desprezar pequenas coisas que passamos, porque tudo precisa de um começo. Pai, em nome de Jesus, eu venho orar, Senhor Deus, para aqueles que estão doentes, pelo presbítero Josias, em especial, orar para que o Senhor traga a cura à sua vida, orar para que o Senhor cuide dos seus familiares também, daqueles que estão enfermos, que o Senhor mostre graça e poder, ó Pai. Mostra graça e poder. Que o Senhor dê força, dê paciência, dê sabedoria. Coloque médicos, ó Pai, corretos, humanos, que não tratem somente da doença, mas que olhem para a pessoa. Ó Pai, em nome de Jesus, mostra o teu poder sobre a vida de cada um, ó Pai. E lembramos também daqueles que estão desempregados, que o Senhor, ó Pai, dê ânimo e força para acordar cedo, para fazer um belo currículo, para entender que precisam ser feitas pequenas coisas e confiar no Senhor, confiar em Ti, que o Senhor está cuidando deles. Que o Senhor, ó Pai, dê alimento em suas casas. Que o Senhor, ó Pai, dê força, Senhor Deus, a cada dia. Nós oramos, clamamos pelo Senhor, ó Pai, nos ajude, nos fortaleça, nos conforte e possamos entender que a graça é sempre a graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima noite, uma boa semana.